ensino através da internet é o tema do Espaço Online de hoje. Como vocês já sabem, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o professor Edgar Cornacchione. Ele é coordenador do e-learning da FIPECAF, é também professor e chefe do Departamento de Contabilidade Atuária da FEA USP. Professor, nós fomos às ruas, perguntamos à população se aquela pessoa já fez ou pretende fazer um curso no ambiente virtual. Vamos às respostas. Eu nem faria. Não. Porque não é muito confiável na internet, eu não acho muito confiável. Não fiz, mas eu faria, sim, se for de qualidade. Por quê? Porque hoje em dia o mundo tá digital, virtual, entendeu? É iPad, é conexão, as pessoas morrem sem internet hoje em dia. E nada mais justo do que eu ter um curso. Eu leio revista pela internet hoje em dia, não compro, entendeu? Então eu acho a melhor coisa a fazer é ter um curso também virtual. Eu faria um curso pela internet. Assim, pelo fato de já ter faculdades, cursos à distância, eu faria um curso pela internet, tivesse uma segurança para mim, sim, claro. Tivesse conhecido, tudo reconhecido o curso, faria sim. Não fiz ainda, mas faria um curso pela internet. Pela acessibilidade, você não tem que sair da sua casa, disponibilidade de tempo que você pode encaixar. Acho que com uma divulgação correta do curso, acho que pegaria sim. São Paulo é a cidade caótica do trânsito. Você perde 2 horas para chegar numa faculdade. Se você conseguir economizar essas 2 horas no curso, na sua casa, é uma boa. Só que eu acho que falta uma divulgação correta e referência também. A gente nunca sabe se o curso é bom ou não. Tá, e a preocupação dela é a que reflete a maioria das pessoas também, né? Sim, eu achei interessante nos participantes que apareceram expressões como confiável, como segurança, como qualidade e, se não me falha a memória, acessibilidade. Então, a gente percebe que por menos informação que uma pessoa possa ter a respeito da modalidade de educação à distância, ela apresenta preocupações importantes, né? Então, o governo brasileiro, assim como outros organismos internacionais que procuram atestar a qualidade de programas, né, educacionais, essas perguntas que o pessoal fez, esses participantes, eles fizeram, são perguntas de difícil resposta e que esses organismos têm procurado encontrar indicadores e métricas para ajudar a população na sua decisão. Então, quando aparece a expressão segurança, o que pode estar por trás dessa preocupação? Olha, eu vou começar um curso que eu não sei exatamente como ele vai se desenvolver, porque toda a minha experiência tem sido numa modalidade tradicional. Será que isso vai trazer os frutos que me traria uma modalidade tradicional, né? E de que forma posso garantir que eu vou chegar ao final e vou ter os conhecimentos, as habilidades necessárias? Então, a palavra segurança é uma palavra forte, eu gostei que apareceu aí nessa tomada. E na verdade a gente percebe que os governos, como eu disse, os organismos estão preocupados com isso. E os provedores, quer dizer, aqueles que podem oferecer a educação, que são as faculdades, as universidades, etc., estão muito preocupados com isso também. Quer dizer, um problema que aparece em algum momento da história da educação à distância é o problema de evasão. Então, o problema de evasão é um problema que tangencia esses 4 pontos que apareceram aí na reportagem, porque é quando há uma desconexão em relação à expectativa do agente, né, por fatores internos ou externos, né, do estudante, vamos dizer assim, e de fato o que ele está conseguindo obter. Então, uma moça mencionou, uma moça que participou dessa reportagem, ela mencionou a questão do trânsito em São Paulo, né? Então, a gente imagina que tempo é uma coisa fundamental na tomada de decisão sobre perseguir uma educação à distância. E, de fato, nós que vivemos aqui na cidade de São Paulo, a gente sabe que o tempo em trânsito, que a gente acaba consumindo em trânsito, não é pequeno, né? Não é uma porcentagem pequena do nosso dia. Então, óbvio, se eu tiver uma modalidade educacional que eu consiga economizar 1 hora ou 2 do meu tempo, certamente eu vou poder fazer mais no meu dia em relação a isso. E aí a gente começa a ligar com as consequências positivas das modalidades educacionais com o uso de tecnologia, como é o caso de e-learning, para performance das empresas e performance das pessoas. A gente consegue fazer mais com aquilo, só pegando esse exemplo que apareceu na reportagem, né? Então, achei interessante.
Agora, olhando de um outro ponto de vista, como é que as empresas reconhecem esses cursos à distância, cursos online, enfim, até que, qual é o grau de respeito, o grau de confiança que as corporações têm nesse tipo de ambiente? Eu acho outra palavra importante na sua pergunta, que é respeito, né? A gente, ao longo da história, vamos pegar essa modalidade mais recente, que é o e-learning, as empresas também passam por momentos com grandes interrogações em suas mentes em relação a colocar recursos em modalidades de treinamento que não são as tradicionais. Mas o que eu posso garantir para você é que ao longo dos últimos anos a gente percebe de uma maneira muito crescente, tanto no Brasil quanto no exterior, e talvez no Brasil de uma forma subsequente, um aumento substancial da presença de modalidades de treinamento não tradicional dentro do rol de treinamento que as empresas oferecem aos seus colaboradores. E há uma resposta específica em relação a isso. Você consegue tirar mais dos recursos que são mais escassos dentro de uma empresa, que é a questão de deslocamento e tempo. Então a gente percebe que a falta que um grupo de 30 funcionários pode fazer para uma área de marketing, para uma área de finanças, para uma área de produção, é muito maior do que a gente teria se pudermos administrar de uma maneira assíncrona, ou seja, em momentos temporais distintos, essa educação. Então a gente percebe nitidamente, sem muita dificuldade, que traz muitos benefícios, principalmente dentro da corporação, dentro da empresa, o uso de modalidades não tradicionais. E isso reflete em resultados. Então, nitidamente, se eu preciso treinar 2.000 pessoas para um novo produto, ou uma nova modalidade, ou um novo conceito que a minha empresa está desenvolvendo, se eu fosse fazer isso na forma tradicional, levaria um tempo enorme, custaria muito mais do que talvez eu consiga fazer usando tecnologia. Então, no futuro muito próximo, a tendência desses treinamentos ocorrer individualmente no computador de cada colaborador? Sem dúvida, eu vejo isso com muita clareza, que não há grandes parâmetros que nos levaria a responder essa pergunta de uma outra forma. Quer dizer, é esperado que aumente significativamente a cada ano a participação de treinamentos online para cada indivíduo colaborador de uma empresa. Agora, no caso da empresa que ainda não se adaptou a essas novas tecnologias, essa nova forma de pensar, inclusive, ela está muito atrasada em relação ao que os concorrentes, em relação ao que as demais empresas estão fazendo? Essa é uma outra preocupação importante para os administradores, né, para os executivos, porque, em geral, existe uma palavra-chave que é a palavra de competição. A competição está presente no cenário, nos mercados, em todas as empresas, né, tem concorrentes, é difícil você verificar uma entidade que não tenha concorrente, apesar de, teoricamente, existir essa possibilidade. E se o meu concorrente está fazendo mais com o real dele, em relação a treinamento, eu preciso ficar atento em relação a isso, porque senão a minha última linha do meu demonstrativo de resultado vai ser bem impactada negativamente em relação ao meu concorrente. Então, se eu tenho um treinamento de alta qualidade, em que eu não vejo prejuízo do ponto de vista do conjunto de conhecimento, habilidade e atitude que eu desenvolvo na minha força de trabalho, por que não usar uma modalidade que é mais eficiente? Então, eu diria que, no tempo, a gente verá isso como uma forma de reação a essa própria concorrência. Agora, é importante a gente deixar claro também que quando se fala em ensino à distância, a palavra-chave nessa questão é a flexibilidade, né? Tem muita gente que trabalha com essa questão de administração do tempo, você vai se organizar melhor, mas na verdade a flexibilidade realmente talvez seja a característica mais marcante. Concordo plenamente contigo. A flexibilidade é que talvez mova essa área de educação à distância, tanto do ponto de vista dos professores, dos alunos, dos estudantes, né, como das escolas, das universidades ou daqueles que provêm o treinamento. Porque, de fato, você passa a contar com uma multiplicidade de recursos que uma sala de aula convencional, onde eu tenho um quadro, uma lousa e giz, por exemplo, e cadeiras e espaço físico para compartilhar com as pessoas, não oferece. Então, flexibilidade significa eu poder usar um vídeo para ilustrar um ponto que eu quero fazer dentro de uma aula de finanças, eu poder mostrar um gráfico que está sendo atualizado naquele exato instante, num outro lugar do mundo, para dar um exemplo de uma determinada variável, eu poder contar com a participação de um professor convidado que está num outro estado, numa outra cidade ou num outro país,
trazendo a sua visão e a sua perspectiva a custos muito menores, né, e viabilizando esse tipo de enriquecimento do processo educacional. Para não dar muitos outros exemplos, eu diria que flexibilidade é um tom para o desenvolvimento da educação na modalidade online, né? E a flexibilidade do lado do aluno, ela é fundamental, porque imagina, eu sou um estudante, estou tendo dificuldade com o trânsito, com o deslocamento, eu chego cansado na escola. Então, no instante que eu tenho porções do meu treinamento que são feitas de forma síncrona, ou seja, no mesmo momento de tempo, mesmo que seja pela internet, como que a gente está vivendo aqui, ou assíncrona, em que eu reajo a argumentos que você pode colocar numa área de trabalho no dia seguinte a você ter colocado aquele argumento, quer dizer, permite uma flexibilidade enorme. Eu comentei que tive experiência no exterior, com grande participação de militares, né, em programas de treinamento à distância, obviamente, pessoal espalhado pelo mundo todo, né, e também a gente viu uma grande participação de mulheres que, por questões de cuidar de um determinado filho, num determinado momento da sua carreira, etc., preferiu não preterir aquilo, que é uma atividade louvável, quer dizer, cuidar do seu filho no momento em que não desperdiça a oportunidade de desenvolver a sua carreira. Então, numa forma mais tradicional, a gente percebe que o esforço requerido para uma pessoa com essas características seria enorme. E a gente valoriza aquelas que conseguem fazer isso, aquelas pessoas que conseguem fazer isso numa modalidade tradicional. Mas numa modalidade eletrônica, à distância, online, isso fica mais razoável por conta da flexibilidade. Hoje o nosso assunto é ensino à distância, o e-learning. Aqui no Espaço Online nós estamos recebendo o professor Edgar Cornacchione. Ele é coordenador do e-learning da FIPECAF, é também professor e chefe do Departamento de Contabilidade Atuária da FEA USP. No próximo bloco a gente vai dar sequência a essa questão. O contato do nosso convidado, este que vai aparecer aí no seu monitor, www.fipecaf.org. No próximo bloco nós daremos sequência. Até já.